serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e nossos corações. Hoje, graças a Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, a fim de que possamos dar continuidade ao estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, de buscarmos a comunhão com Jesus, é necessário iniciarmos buscando enaltecer o sentimento de gratidão. A gratidão é uma virtude onde nós nos colocamos numa condição de humildade, reconhecendo benfeitores e forças superiores a nós que nos auxiliam e que nos ajudam em nossa caminhada, a fim de que possamos nos fortalecer e chegarmos a locais então de bem-aventurança. Então precisamos sempre agradecer a Deus, que é o Criador de tudo e de todos. E sem Ele nada existiria, nem o universo, nem a gente que está aqui. Preciso é nos lembrarmos sempre e agradecermos ao Senhor Jesus de Nazaré. Ele é o nosso governador, é o Espírito puro que recebeu a missão de nos receber, de nos educar, de nos conduzir na senda do progresso, ajudando-nos assim em cada momento de nossa evolução e estando ao nosso lado, inclusive, nos nossos momentos de queda, de dor e de solidão. Para que possamos ser acompanhados de maneira mais próxima, é necessário agradecermos ao nosso anjo guardião, a um espírito superior a nós, que assumiu com amor e carinho a missão de nos auxiliar, de nos proteger, de ajudar em nossa caminhada, conhecendo-nos profundamente, via de regra nos acompanhando não apenas nesta existência, mas em várias encarnações. Precisamos agradecer à Casa Espírita, a casa que abre as suas portas, que se organiza, que se prepara para receber a gente, para que a espiritualidade superior em comunhão com Jesus possa amparar a cada um de nós que aqui nos encontramos. Agradecemos assim a todos vocês que aqui se encontram e pedimos aos dirigentes espirituais desta casa que possam nos envolver, nos auxiliar, rogando a Jesus de Nazaré que esteja conosco. Feitas essas primeiras palavras importantes, porque a gente não pode descrer do amor de Jesus, hoje então nós somos convidados a conversarmos um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos seus itens 3 a 6. E esses itens, então, eles trabalham de maneira sintética a questão da humildade. Eu estava conversando com a Nina antes de vir para cá, falei, pô, você vai fazer uma palestra? Eu falei, vou sobre o quê? Aí expliquei o tema para ele e falei, rapaz, quando o tema cai para a gente assim, é porque a gente está precisando refletir sobre ele. Talvez isso seja, bem provável, uma indicação dos nossos mentores de que eu não estou sendo tão humilde assim. Precisamos então refletir para que isso sirva de bálsamo lenitivo, mas ao mesmo tempo que sirva de sustentáculo para que não venhamos a cair no campo da vaidade, no campo de nos sentirmos melhores ou em maiores condições que quaisquer outros irmãos de caminhada que talvez por serem pequeninos estejam fazendo um trabalho muito melhor do que o nosso. E para a gente entender esse convite de Jesus à humildade, Allan Kardec, didaticamente, ele deixa 3 trechos do Evangelho. Como é que o Evangelho funciona para a gente estar começando a se acostumar com o Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro ponto, Allan Kardec trabalhou o Livro dos Espíritos. Compilado o Livro dos Espíritos, ele se preocupou com a mediunidade. As pessoas queriam explicações melhores e mais aprofundadas. E tanto o Livro dos Espíritos quanto o Livro dos Médiuns, ele não foi feito no intuito de se formalizar uma religião. O objetivo de Allan Kardec era que esses livros pudessem ser absorvidos pelas religiões vigentes. Ele queria ver um católico estudando o Livro dos Espíritos e aplicando isso no catolicismo. Ele queria ver um protestante estudando. Mas, à época, ele não foi bem recebido. E, portanto, visualizando um afastamento daquele sentido íntimo do cristianismo novo, afirmações de Jesus, quando tiverdes esquecido que eu vos ensinei,
eu vos enviarei o Consolador, o Paracleto, aquele que vos relembrará dos meus ensinamentos e vos ensinará muito mais. Esquecidos, então, do único pedido que Jesus estabeleceu como síntese da lei divina, que foi um pedido feito de maneira tríplice, o amor a Deus sobre todas as coisas, o alto amor e o amor ao próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a síntese. A gente se afastou muito dela. E ele então convida uns de seus discípulos mais amados para reencarnar e trazer para nós esse Consolador, para relembrar os seus ensinamentos, para afastar aquelas interposições que foram colocadas de propósito no Evangelho, coisas do homem, a fim de desvirtuar a essência divina dos ensinamentos das leis morais de Jesus. E Kardec, então, ele se preocupa basicamente em absorver, refletir e transmitir os ensinamentos de ordem moral. As questões adjuntas, as questões polêmicas, as questões iniciais que poderiam gerar confusão, Kardec as deixa de lado. Cada religião vai interpretar do seu jeito. Será que efetivamente Jesus de Nazaré nasceu no dia 25 de dezembro? Efetivamente, será que Maria, com todo respeito a esse espírito puro e iluminado, mas ela ficou virgem e imaculada por toda a vida? Não conheceu, dentro das leis naturais que foram criadas por Deus e são leis perfeitas, a comunhão com seu esposo para naturalmente receber seus filhos? Será que era um filho só, Jesus? Ou como a Bíblia fala, no Novo Testamento, ele tinha outros irmãos que inclusive o tomaram por louco e queriam retirá-lo do meio da multidão? E daí ele afirma: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família? A minha família é toda aquela que faz a vontade de meu Pai, indicando-nos então um laço com a nossa família espiritual. Assim, com essas reflexões profundas, Kardec sintetiza o seu estudo e prende-se aos ensinamentos morais de Jesus. Ensinamentos morais esses que estão principalmente no Sermão da Montanha, nas chamadas bem-aventuranças. E entre essas bem-aventuranças, o capítulo 7 estabelece: bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro ponto que a gente precisa relembrar é que pobre de espírito aqui não é o ser humano desprovido de intelectualidade, não é o ser humano louco, não é o ser humano desprovido de recursos materiais. O pobre de espírito a que Jesus se referia, segundo Allan Kardec, era o ser humano humilde. E olha que interessante, a humildade é uma virtude inerente ao ser humano. Portanto, você pode ser humilde e estar trajando um terno e uma gravata. E ao mesmo tempo você pode estar com roupas em andrajos e demonstrar arrogância, demonstrar atitudes que não condizem com a humildade. É interessante a gente visualizar que não é a aparência que vai mostrar para nós quem efetivamente somos, mas a convivência e principalmente a modalidade de se distribuir um pouquinho de poder para o ser humano faz com que a gente consiga visualizar efetivamente naquele momento quem é aquele espírito e qual grau de evolução ele se encontra. Há um ditado popular que diz que é conhecer o homem e dê poder a ele. Ele vai saber trabalhar de maneira harmônica, respeitando as pessoas e trabalhando em prol da sociedade, ou ele vai se auto-locupletar e vai então distribuir dor e sofrimento àqueles que estão ao seu redor, em cima da sua ação déspota. Continuando a nossa caminhada então, adentrando nos itens 3 a 6, a gente vai perceber 3 passagens do Evangelho que sintetizam a didática de Jesus. E como era essa didática de Jesus? Como Jesus ensinava, ele que é o professor dos professores. Jesus pegava exemplos simples,
ele ia ao encontro do povo, visualizava como o povo vivia e tirava do dia a dia do povo aquelas passagens que iam ajudar o povo a tentar compreender um pouquinho aquilo que ele queria explicar do plano espiritual. Então ele falava muito de plantação, ele falava muito de trabalho braçal, ele falava muito de pescaria. Ele retira os seus apóstolos, via de regra, daqueles homens simples e incultos, trabalhadores braçais, pescadores, e chama-os agora para serem pescadores de almas. Uma exceção grande que a gente pode tirar foi o nosso irmão Levi, depois reconhecido como Mateus, se não me falha a memória, que era cobrador de impostos. Ele tinha um nível intelectual e era muito rico, segundo os apontamentos do Evangelho. Mas depois ele consegue dar uma guinada, distribui a sua riqueza, inclusive aquela que ele conseguiu ganhar por meios ilícitos. E Jesus naquele momento estabelece que ele estava começando a aprender o alcance e o caminho para se chegar ao reino de Deus. Naquele dia ele e a casa dele estavam salvos. Há todo um trabalho de renovação e de transformação. E a primeira passagem que a gente vai pegar aqui é exatamente no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca para a gente, está lá em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Pelo que a gente lê, parece que tinha meio que uma rusga ali entre os apóstolos. De vez em quando saía um salseiro entre eles. Eles queriam saber quem era o mais amado. Tinham ciúme de João Evangelista, que era o mais novinho. Eles diziam que era o queridinho de Jesus. Eles brigavam entre si para ver quem era o apóstolo melhor, quem era o mais poderoso dentre eles. E Jesus, visualizando essas questões e sabendo que ele ia ficar pouco tempo ali, ele procurou fazer um curso sintético de demonstração que não é pela superioridade material e intelectual que a gente vai alcançar o plano espiritual de maneira equilibrada. E aqui ele já pega o exemplo da criança. Espera aí, eu tenho que ser igual a criança? Não. O que ele está pedindo é que nós vejamos a simplicidade das crianças. Já reparou como é que a gente fica adstrito, a muitas regras de conduta? E que isso às vezes atrapalha a gente na nossa caminhada? A etiqueta, o sentar-se à mesa, as disposições de correlacionamento que acabam muitas vezes, ao invés de nos aproximarem, acabam nos afastando. E você pega as crianças, você chega no primeiro dia de escola de uma criança, e daqui a 5 minutos ela está brincando com todo mundo ali, com seus coleguinhas, como se ela já tivesse se conhecido há muito tempo. Às vezes a gente chega no centro espírita, adentra no centro espírita, senta, e às vezes a gente não consegue travar uma conversação e perguntar o nome do seu irmão que está do lado. Às vezes a gente entra mudo, sai calado. E as crianças não. Se você entrar na salinha de evangelização e pegar as crianças lá na evangelização, é uma coisa maravilhosa. É tio para lá, é tia para cá, e pega o lápis emprestado com um, pega a borracha com o outro briga, aí você ensina que tem que dividir o material, e elas estão ali. Era disso que Jesus estava falando, que nós precisamos visualizar nas crianças a simplicidade. Porque vejam, cada criança é um espírito imortal. E cada criança traz a sua bagagem evolutiva, traz o seu histórico. E eu posso ter uma criança ali que de repente já cometeu vários e vários crimes em encarnações passadas.
Então não é da criança, mas do modelo de simplicidade, do modelo de coabitação, do modelo de habitabilidade pela singeleza do espírito que passa pela fase da infância, é que Jesus estava se referindo naquele momento. E fala para os apóstolos: não adianta vocês ficarem disputando entre si. Se vocês querem ser melhores e chegarem em melhor condição no plano espiritual, observem as crianças, observem como elas se amam, observem que elas brigam, mas daqui a meia hora elas nem se lembram mais que brigaram. Isso é perdão das ofensas. Observem como elas procuram se ajudar. Observem essa simplicidade e coloquem essa simplicidade no trato, no dia a dia com os seres humanos. E os apóstolos aprenderam, porque eles souberam fazer isso com muita propriedade, principalmente depois que Jesus retorna à pátria espiritual. Porque aí não tinha mais Jesus, eram eles com suas consciências. Pedro, o alicerce, estabelece o trabalho de apoio, cria-se a casa do caminho, e muitos irmãos e irmãs, então, trabalham de maneira assídua no sentido de socorrer. Não nos assustemos com os fogos de artifício lá fora, isso é passageiro. Né? Fogo de artifício, é passageiro. Então o objetivo era esse. Era mostrar que eles precisavam se preparar para serem simples, humildes e para serem servidores. Porque, gente, reflexão minha, talvez equivocada, mas eu não consigo analisar Jesus ainda. Se a gente parar para observar a magnitude desse espírito, Eurípides Barçanufo, nobre sacramentano, espírita, que no século passado vivenciou o Evangelho de Jesus em Minas Gerais, ele afirmava que Jesus era comparado a um sol. E Emmanuel, num dos seus ensinamentos por intermédio de Chico, diz que a magnitude de Jesus, se fosse comparada ao sol, seria muito maior do que a do nosso sol. Jesus brilha muito mais do que o nosso sol que dá vida, o nosso sol que nos aquece, o nosso sol que irradia a luz para todo o nosso sistema. E Jesus é mais potente do que esse sol, como espírito puro que ele é. Espírito puro que recebeu a missão dada por Deus de criar esse planeta para nos receber. E isso já dá um nó na nossa cabeça, quando alguns falam assim: Jesus não é extraterrestre. Por quê? Se ele for responsável por criar o nosso planeta para nos receber, todo o seu processo evolutivo, logicamente, não se deu aqui. Deu-se em outras paragens do universo. E por isso ele afirmava com muito amor e propriedade: na casa de meu pai há muitas moradas. Não apenas as moradas espirituais, mas moradas físicas. A vida abundante e estuante em todo o universo e que nós não conhecemos, porque estamos começando a aprender como funciona o nosso pequeno sistema. Descobrimos agora há pouco tempo, houve a revelação, vocês já sabiam há mais tempo, mas houve agora a revelação para a gente de que há 2 luas aqui no nosso sistema, aqui no nosso planeta, fora a nossa lua que conhecemos. Elas estão pulverizadas, mas também servem de satélites, uma grande massa pulverizada de matéria, e que servem de satélites para o nosso planeta. Então a gente ainda está descobrindo coisas do nosso sistema. Uma hora é um planeta, depois se torna um planeta anão, já não é mais planeta, descobre-se um outro planeta, descobre-se agora 2 luas, 2 satélites para o nosso planeta, e a gente vai começando a tentar descobrir essas coisas que estão aqui próximas de nós e que, no entanto, somente a ciência, com seu avançar e evoluir, começa a descortinar para a gente. E Jesus sabe disso tudo, porque ele foi o criador desse planeta belo que nos recebe. Cada centímetro foi esquadrinhado por ele e uma multidão de espíritos que estavam sob a sua supervisão. E essa estrela de altíssima magnitude, brilhando mais que o sol,
restringe o seu perispírito por séculos para poder novamente ser ligado ao corpo material e vir pessoalmente trazer as leis de Deus de maneira mais clara para nós. Então eu não consigo ainda visualizar a grandeza desse Espírito. Tenho certeza que ele existiu. Há estudiosos que dizem que não, que Jesus foi uma criação para massa de manobra. Eu tenho certeza que ele existiu. Eu tenho certeza que ele passou por aqui. Os estudos, os ensinamentos que ele deixou para a gente não são de origem dos filósofos e dos seres humanos normais. É óbvio que uma inteligência superior à nossa se fez presente para deixar esses ensinamentos. E como o tempo dele, reitero, era curto, ele fez um curso avançado com aqueles apóstolos para que eles fossem elemento de distribuição da Boa Nova. E eles precisaram assumir essa responsabilidade depois que Jesus foi crucificado. Agora era com eles. Então Jesus a todo momento procurava ensinar e qualificar aqueles irmãos a fim de que eles pudessem continuar a sua caminhada evolutiva. Pois bem, dentro desse processo, a segunda passagem que a gente vai ver, ela já é um pouquinho mais interessante, que a coisa vai mostrando realmente que eram homens iguais a gente. Foram escolhidos, foram preparados para isso, mas tinham as suas dificuldades íntimas como seres humanos. Isso traz uma coisa importante para a gente, pessoal. Se eles eram seres humanos com as suas dificuldades e conseguiram cumprir a missão, conseguiram dar o recado, a gente também pode. Dentro da nossa pequenez, não havendo comparação com o amor que eles deixaram, mas dentro da nossa pequenez, todos nós somos chamados a fazer algo. E a segunda passagem vem no seguinte sentido. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse: que queres, mulher? E ela respondeu: Senhor, ordena que estes meus 2 filhos se sentem ao vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: nós podemos. Disse-lhes então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. E isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Então é aquela mãe que acredita em Jesus. E a mãe que ama, quer o bem dos seus filhos. E o que é que ela faz? Jesus, quero o meu galho. Salve meus 2 meninos. Eu quero que eles vão para o céu e que um fique do seu lado e outro fique do outro. E Jesus dá um exemplo de humildade, que ele fala assim: vem cá, vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Eu vou ser torturado, eu vou receber coroa de espinho, eu vou ser traído por quem eu amo aqui no meio. As pessoas vão me abandonar no momento crucial em que eu precisaria de mais apoio. Estarei eu e Deus no momento sublime da crucificação. E eles falaram: nós estamos preparados. Ele falou: então tá bom, estou vendo aqui que vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Talvez tenham sido martirizados em nome de Jesus e tenham ido por amor a Jesus. Mas estabelece Jesus, até para não ser confundido com Deus, mas o que vocês estão pedindo, somente Deus pode estabelecer. Porque cabe a Ele preparar os espíritos que vão chegar lá. E isso traz uma coisa importante para a gente, porque a gente quer ser salvo. E a gente acha muitas vezes que a simples aceitação do Senhor Jesus
nos colocará no reino dos céus. E por essa passagem, Jesus deixa claro que é necessário o quê? Mérito para se alcançar um bom lugar no reino dos céus. Não é Ele que vai me salvar, mas são as minhas atitudes coerentes com os seus ensinamentos é que me darão suporte pelo meu livre-arbítrio, se eu quiser, de alcançar as bem-aventuranças no plano espiritual. Esse foi o recado que ele deixou para todos nós. Não depende de mim. Eu estou mostrando como é que chega lá. Eu estou convidando vocês a chegarem. Mas cabe a cada um de vocês trilhar o próprio caminho, porque eu não posso pegar vocês no colo e trilhar o caminho por vocês. Jesus é aquele cara que vai ficar do nosso lado assim, ó, ombreando. Cai não, estou contigo. Mas quem tem que caminhar é a gente. A gente é que tem que firmar o pé ou tem que ir se arrastando, não importa. Mas quem tem que caminhar somos nós. Para isso nós estamos aqui. Mas ele só pede uma coisa: caminha com humildade. E aí eu fui ver o que era humildade. Me bateu essa dúvida, né? Essa curiosidade de verificar no dicionário, né, a etimologia da palavra humildade. E olha o que o dicionário traz para a gente, pessoal. Humildade, qualidade de humilde. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou algo, reverência ou respeito para com superiores, acatamento, deferência, submissão, falta de luxo, de brilho, simplicidade, sobriedade. Você pode dar N interpretações para a humildade. Condição do que é desfavorecido economicamente, pobreza, penúria. E vem do latim, humilitas, que significa pouca elevação, pequena estatura, modéstia, abatimento. Então olha como é interessante, a humildade vem do humus, né? Humus da terra. É aquela pessoa que está ali, ó, baixinha, pequenininha, visualizando muitas vezes pessoas muito mais elevadas. Mas o grande barato, muitas vezes, é você saber que você é capaz e para ajudar o outro, você deixar que o outro faça. Você entender que o outro pode aprender, que o outro pode ajudar, que você pode ser um multiplicador. E Jesus não veio para aprender nada, gente. Alguns estudiosos afirmam que ele andou pelo Egito, que ele visitou a Índia e que ele foi beber na fonte dos filósofos e dos gurus para se preparar para assumir a sua missão. Vamos raciocinar. Livro dos Espíritos, questão número 100 e seguintes, escala espírita. 3 grandes categorias trabalhadas por Kardec e depois destrinchadas: espíritos imperfeitos, bons espíritos e puros. Classificação dos imperfeitos. Como é que a gente encaixa o imperfeito de maneira genérica? Supremacia da matéria sobre o espírito. É o Adriano a pegar da matéria. É o Adriano que gosta de relógio, que não quer perder o carro. Dos bons, a coisa muda de figura. O bom, ele já começa a dar ênfase ao mundo espiritual. Mas ele precisa viver a matéria. Então é a supremacia do espírito sobre a matéria. E quando chega nos puros, nenhuma influência da matéria sobre o espírito.